Senhor Jesus. Nós te abençoamos, Jonatas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quero cumprimentar a igreja com uma paz e um amém, irmãos. E aos irmãos que também estão nos acompanhando pelo canal das Semeadores. A graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a tua vida nesse dia tão especial, onde estaremos falando da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 2 em diante, que nos diz da seguinte maneira: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Capítulo de número 2, a partir do versículo 4 em diante. Capítulo 2, versículo 4. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua vontade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Essa é a passagem bíblica que nós estaremos falando um pouco. Quando se estuda o livro de Neemias, podemos aprender diversas lições práticas para as nossas vidas. Neemias estava em uma terra estrangeira, o povo judeu estava cativo na Babilônia e Jerusalém estava assolada, com os muros derrubados, as portas da cidade queimadas, e o povo que não tinha sido levado ao cativeiro permaneciam em Jerusalém, estavam em miséria e desprezo. A situação era totalmente adversa para o povo do Senhor. Mas um homem fez a diferença. Vejamos, antes de falar sobre algumas características, lições práticas que nós podemos aprender com o livro de Neemias, nós devemos fazer algumas observações. Primeiro, que o nome de Neemias significa confortador dado por Deus ou aquele que consola. Segunda observação que nós devemos fazer é acerca da sua ocupação. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Esse título, copeiro do rei, segundo alguns estudiosos, não significava somente aquele que servia o vinho. Essa expressão, copeiro, significava que Neemias era uma espécie de conselheiro pessoal do imperador do mundo. A terceira observação sobre Neemias é sua empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão e seu coração sensível às necessidades do seu povo. Essas são algumas características da vida deste homem.
E quando nós olhamos para o livro de Neemias, quais as lições que nós podemos aprender com este homem? E lições Deus pode estar nos ensinando através da vida deste homem. A primeira lição que nós podemos aprender com Neemias é que Neemias não se deixou dominar pelo desespero e nem pelo pavor. A primeira reação de Neemias ao ouvir as notícias do seu irmão, através do seu irmão acerca do povo que havia sobrado em Jerusalém, foi assentar-se e chorar. Capítulo 1, versículo 3, eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. A primeira reação que Neemias vai ter ao ouvir essa notícia está no versículo de número 4. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. A primeira reação de Neemias ao ouvir essa notícia foi se assentar e chorar. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. O choro coloca para fora a dor interna do coração. Os sentimentos de tristeza e angústia é uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. É terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Contudo, logo após a reação natural de chorar, Neemias mostra uma nova atitude. Ele, após ouvir as notícias, ele chora. Por algum momento ele está chorando amargamente, mas em seguida ele vai tomar uma nova atitude. Qual a atitude que Neemias vai tomar? Ele vai jejuar e orar perante o Senhor. Versículo 4, a parte B diz: e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Neemias, a primeira reação foi chorar. Agora Neemias toma uma nova atitude. Ele vai jejuar e orar perante o Senhor. Neemias não se deixou dominar pela tristeza, não permitiu que o desespero tomasse conta de seu coração. Ele reagiu porque sabia que o seu choro não resolveria a crise que se apresentava diante dele. Apesar da tristeza, da angústia e do medo que estivesse sentindo, abro um parente para dizer que lembre que ele era um dos cativos, vivendo como escravo do rei Artaxerxes. Embora ele estivesse nessa condição, ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos de tristeza, de angústia. Ele não se deixou dominar por esses sentimentos. Existem dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada antes mesmo de tentar uma solução para os seus problemas: o desespero e o pavor. E o que significa a palavra desespero? A palavra desespero significa desesperança com irritação. Isso significa a falta de esperança na solução do problema. Já a palavra pavor significa sensação provocada por medo violento, terror. Uma pessoa apavorada está com medo descontrolado, está aterrorizada, e isso
pode cancelar todo o seu potencial criativo e de raciocínio é subjugado pelo sentimento que tomou sua alma. Desta forma, mesmo questões simples podem tornar-se complexas e causas pequenas ficam grandes sem solução. Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas não se deixou tomar pelo desespero e nem pelo pavor. Ele teve autocontrole, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, se refere a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar nosso estado natural. Um exemplo, Agar, serva de Sara. Quando Sara concebeu e deu à luz a Isaque, ela pede para Abraão despedir Agar. E Agar é colocada para fora com Ismael, seu filho. Deus disse a Abraão que poderia ouvir Sara, pois o Senhor cuidaria do menino. Gênesis capítulo 21, versículo 10 ao 13. Abraão despede Agar, dá a ela pão e um odre de água, e ela se foi para o deserto. Agora Agar está no deserto, não sabendo o que fazer, deixa o menino em certa distância, se afasta para não ver morrer o menino. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro do menino. Ela se afasta. Por quê? Porque Agar foi dominada pelo desespero e nem se deu conta de que ali próximo havia água. Pois em Gênesis capítulo 21, versículo 19 diz: e abriu-lhe Deus os olhos de Agar e viu um poço de água. A passagem não diz que Deus criou um poço de água, mas que o Senhor abriu os olhos de Agar para enxergar. Ela não estava enxergando o poço, mas o poço estava ali. Havia uma fonte. Por quê? Porque o poço já existia, mas o desespero havia cegado Agar. Ela foi tomada pelo desespero. E agora, o que eu faço? Fui despedida, eu estou no deserto. Deixa o menino em certa distância, se afasta, porque ela não sabia o que fazer. Ela é tomada pelo desespero. Mas o desespero havia cegado Agar. O desespero, ele cega a pessoa, anula suas forças e seu potencial. Por isso que não devemos permitir que esse sentimento domine as nossas vidas. Devemos desenvolver o fruto do domínio próprio e acreditar sempre que para Deus não há impossível. Amém. Que o desespero não possa tomar conta das nossas vidas. A primeira lição que nós podemos aprender com Neemias é que Neemias não deixou o desespero tomar conta da sua vida. Ele teve controle emocional. Ele teve estabilidade emocional para enfrentar a crise que se abatia naquele lugar. A segunda lição que nós podemos aprender com Neemias, com a vida de Neemias, é sobre oração e jejum. Versículo 4 vai dizer: tendo ouvido esse relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias,
e coloquei-me em jejum e oração diante dos Deus dos céus. Perceba que Neemias, logo após a reação natural, chorar e lamentar, ele partiu para a ação. Ele jejuou e orou, buscando estratégias em Deus para a situação de seu povo. Ele vai jejuar, ele vai orar diante daquela crise que chegou ao seu ouvido. Ele sabia que a situação era muito urgente, difícil e que ultrapassava seu limite e forças naturais. Desta maneira, clamou ao Senhor, buscando força, estratégias e capacitação para realizar o que era necessário pelos seus irmãos. Depois, quando falou ao rei novamente, orou para que seu pedido fosse concedido. Capítulo 2, versículo 4 ao 6. Se lermos todo o livro de Neemias, veremos que suas atitudes são sempre baseadas em direcionamentos de Deus, por meio de jejuns e orações. O homem que coloca sua vida a serviço de Deus e que segue a direção apontada pelo Senhor, obterá sempre o melhor. Amém. Confiança e obediência são dois ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada. Amém. Somente mostra confiança aquele que obedece, e somente obedece quem confia. Neemias orou, jejuou, depois a direção que o Senhor lhe deu, ele obedeceu. Esta é a segunda lição que nós podemos aprender, que Neemias ele foi orar, ele foi buscar estratégia diante de Deus, diante da situação que se apresentava diante dele. Ele apresentou a sua causa nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para resolver aquela situação. Eu não sei, queridos, você que está presente e você que está nos ouvindo neste momento, não sei qual é a causa que você está tendo, o problema, a dificuldade que está se apresentando diante de você. Eu tenho a certeza que se você apresentar a tua causa diante de Deus, Deus ele é poderoso para solucionar o teu problema. Amém. Coloque as tuas causas diante do Senhor. Abra o seu coração na presença de Deus, e Deus te dará estratégia, sabedoria, capacitação para resolver essa crise que se abate sobre a tua vida. Amém. Neemias ele chorou, mas Neemias foi orar. Não fique somente chorando. Apresente a tua causa diante do Senhor, e por certo Ele se levantará em nosso favor. Amém. Apresente as tuas crises, apresenta os teus problemas, as tuas dificuldades na presença do Senhor, e por certo o Senhor se levantará e dará a solução. Neemias foi orar, foi jejuar, foi buscar em Deus a solução, porque a solução está em Deus. Ele foi orar. A terceira lição que nós podemos aprender com a vida de Neemias, Glória a Deus. reconheça o momento atual. Esta é a terceira lição que nós podemos aprender. Reconhecer o momento atual. Neemias ouviu a notícia dada pelo seu irmão Anani,
e reconheceu o momento de crise. Ele chorou, orou, jejuou, falou com o rei, porque reconheceu a calamidade que estava sobre ele e seu povo. Aleluia! Ele não tentou fingir que estava tudo bem. Afinal, ele vivia no palácio do rei. Ainda que como servo, a situação de Neemias era muito mais cômoda do que o restante do povo que ficou em Jerusalém. Ele reconheceu o momento de dificuldade e agiu de acordo com a exigência da situação. Reconhecer um problema, uma dificuldade ou uma crise é o primeiro passo em direção à solução. Repito, reconhecer um problema, uma dificuldade ou uma crise é o primeiro passo em direção à solução. Glória a Deus. Ele reconheceu o momento atual de crise, de desespero, de calamidade. A quarta lição que nós podemos aprender com Neemias é: haja conforme a direção de Deus. Esta é a quarta lição que nós podemos aprender com a vida deste homem: agir conforme a direção de Deus. Após reconhecer o momento atual, orar, jejuar, Neemias teve que agir. Ele se apresentou diante do rei, e quando o rei o viu, seu semblante triste, perguntou o que estava acontecendo. Neemias, por que tu estás triste? Por que teu semblante está dessa forma? Por que você está desse jeito? Capítulo 2, versículo 3 vai dizer: e justifiquei ao rei. Neemias vai dizer por que ele estava daquela forma. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Neemias confessou. O rei percebeu que Neemias estava triste, que estava abatido pela situação que estava acontecendo com o seu povo. Porque Neemias, embora estivesse no palácio, Neemias sentiu a dor daqueles que estavam padecendo. Embora aparentemente a sua vida estava mais confortável, mas o seu povo estava padecendo, o seu povo estava morrendo, o povo estava passando por grandes necessidades, e Neemias, ele toma a dor daqueles que estavam ali. Neemias fica triste, abatido, diante daquela situação. Ele confessou, ele respondeu para o rei que estava triste. Então Neemias viu nessa pergunta que o rei faz: por que você está dessa forma? Neemias viu nisso uma oportunidade de ajudar sua nação. Eu abro um parênteses para dizer que Deus vai criar uma situação e alguém te fará uma pergunta. E essa pergunta será a tua oportunidade, o escape, a solução do seu problema. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 vai dizer: Eliseu indaga a viúva: que posso fazer por ti? Vamos lá, pega a sua Bíblia e abre aí. 2 Reis, capítulo de número 4. Eu tenho que ler essa passagem. 2 Reis, capítulo 4.
Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé, o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu indagou: que posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Esta mulher tinha perdido o marido. Ela perdeu aquele que ia suprir as suas necessidades. Só tem que quando o marido morre, ele deixou uma dívida. Ele morreu, mas a dívida permaneceu. E os credores começaram a bater na porta desta mulher, porque eles queriam o pagamento. A dívida deveria ser paga, mas como o marido havia morrido, e agora ela sem saber o que fazer, não tendo a solução do seu problema, então ela vai até o profeta pedir uma solução, porque ela acreditava que o profeta era um homem de Deus. Ela acreditava que ele poderia dar uma solução para a crise que se abatia sobre a sua casa. Então Eliseu, no primeiro momento, sem saber o que fazer, pergunta: o que eu posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. A solução estava dentro da casa daquela mulher. O milagre estava dentro da casa daquela mulher. Mas o desespero não deixou ela ver a saída. Ela estava com a solução do seu lado. E ela vai em direção ao profeta, pedindo a palavra, uma direção. E o profeta diz: declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada, senão uma vasilha com azeite. A vasilha com azeite era o suficiente para que o milagre acontecesse. Nós podemos aprender aqui que o milagre de Deus está baseado naquilo que nós temos. O milagre de Deus está baseado naquilo que nós temos. E aquela mulher só tinha uma vasilha com uma botija de azeite, que foi o suficiente para que o milagre acontecesse. E ela, o profeta Eliseu, mediante o Espírito de Deus, dá uma palavra para aquela mulher: vai e pede emprestada vasos vazios, não poucos. A direção foi dada. O profeta liberou uma palavra para aquela mulher e ela obedece. Ela obedece a palavra. E outra lição que nós podemos aprender com aquela mulher é que se ela não tivesse uma boa convivência com seus vizinhos, seria muito difícil ela conseguir aquelas vasilhas. Ela teria que ter uma boa relação com seus vizinhos. Por isso, querido, que nós não podemos, devemos tratar aqueles que estão ao nosso lado com amor, com carinho, porque amanhã você pode precisar dele. Amanhã você pode precisar do teu vizinho. Então mantenha bons relacionamentos, porque amanhã você pode precisar dessas pessoas. E ela foi e pediu, e o milagre aconteceu. Outra passagem nesse sentido é em Lucas capítulo 5, versículo 4, que vai dizer: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 6 diz: assim
Assim procedeu, e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que a sede começava a se romper. Nós temos aqui outra passagem, onde os discípulos pescaram a noite toda, passam a noite, a madrugada, tentando pegar peixe, mas eles não conseguiram. A noite foi péssima, a noite foi frustrante, foi uma noite decepcionada, foi uma noite frustrada. Mas eles estavam todos tristes ao amanhecer, estavam abatidos porque não havia pescado, não havia conseguido mantimento para levar para a sua casa. Então Jesus, após o seu ensino, Jesus dirige-se a Simão e aos demais e pede: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão vai dizer, ao que lhe replicou Simão: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, Senhor, trabalhamos a noite transformou-se em madrugada e a madrugada em manhã, e nada de peixe. Foi uma noite frustrante, foi uma noite decepcionante. Pedro abriu o seu coração, ele apresentou para Jesus o seu problema. Senhor, a minha noite foi frustrante. A minha noite, Senhor, foi mal. Eu não pesquei, eu não consegui. Eu batalhei, me esforcei, me dediquei, coloquei todo o meu esforço. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas infelizmente, Senhor, nada de peixe. O mar não estava para